Graças e paz, irmãos. Como é bom poder estar aqui reunidos em nome do Senhor Jesus com todos vocês, amém? Conhecendo cada um, participando das aflições de cada um, né? Tendo comunhão com cada um, porque às vezes se torna difícil nós nos reunirmos com quem a gente não conhece, né? Mas quando nós conhecemos uns aos outros, estamos nos admoestando, estamos nos edificando, a reunião parece que se torna um pouco mais aconchegante. Porque realmente o Espírito Santo de Deus está onde há comunhão. A comunhão é a base para o Espírito Santo. Onde não há comunhão, o Espírito Santo não pode atuar, porque ele não tem livre acesso. Mas agora, quando nós temos comunhão uns com os outros, o Espírito Santo pode tocar no nosso coração. Até mesmo o irmão que fala e os irmãos que escutam, né? Se você não tem comunhão comigo, como você vai poder me escutar? Às vezes é tão fácil escutar uma pessoa que a gente não conhece, né? Porque nós não sabemos dos problemas, das dificuldades, né? Dos defeitos. Mas quando nós sabemos dos defeitos e das dificuldades, isso nos faz nos apegar mais ao Espírito Santo de Deus. Porque verdadeiramente nós vamos saber que nós não dependemos de carne nem sangue, mas nós dependemos do Espírito Santo de Deus. É Ele que age em nós. Ele, por sua misericórdia, usa os irmãos, mesmo os irmãos pecadores. Porque todos nós estamos numa caminhada. Nenhum de nós está fora dessa caminhada. Todos nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus. Eu lembro-me de um testemunho do irmão Délcio, que uma irmã foi falar que foi falado mal dele, né? E aquela irmã falou assim: irmão Délcio, a irmã falou isso do irmão. E o irmão falou: só isso ela falou? Irmã, aquela irmã não me conhece. E se ela me conhecesse, ela teria muito mais para falar para a irmã. Mas como ela não me conhece, ela pôde contar só esses pequenos defeitos para a irmã. Porque o verdadeiro servo de Deus é aquele que reconhece os seus defeitos e as suas debilidades. Porque lá na carta de 1 João, João diz assim: se dissermos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso. Mas se confessarmos as nossas debilidades, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Amém? Todos nós somos pecadores. E o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor foi generoso conosco. Deus foi tão generoso comigo e com você, irmão. Ele estava lá na sua plenitude de Deus, Ele, seu Filho, a Santíssima Trindade, os anjos, e Ele resolveu criar o homem, e mesmo assim o homem caiu. Então novamente Ele foi generoso com o homem, e a sua generosidade fez com que Ele desse tudo que tinha, e Ele deu o seu único Filho, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? Então o Senhor foi muito generoso. Por isso eu queria falar um pouco da generosidade do Senhor para conosco, e também que nós devemos ser generosos. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios. Firme e forte, irmão. Provérbios capítulo 11, verso 25. Um provérbio bem conhecido, e nós vamos meditar um pouco nele. A alma generosa prosperará,
e quem dá a beber será dessedentado ou saciado. Amém? O significado da palavra generoso ou generosa é aquele que é capaz de deixar os seus próprios interesses para ajudar outra pessoa, que tem um sentimento bom, que tem um caráter bom. E esse é um dos princípios do nosso Senhor Jesus. Amém? O Senhor, sendo Deus, como o Rodrigo falou, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele tomou a forma de servo. Ele começou a se doar por nós. Isso chama-se generosidade. Amém? Assim também foi Deus generoso conosco, como diz lá em João capítulo 3:16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho. O Senhor deu tudo o que Ele tinha por nós. Isso chama-se generosidade. E Ele já havia avisado os homens que Ele faria isso, quando Ele deu o exemplo de Abraão e Isaque, que fez com que Abraão pegasse seu único filho, seu amigo, e levasse acima daquele monte, e pedisse que Abraão sacrificasse Isaque. E naquele momento o coração de Abraão se quebrou, porque você imagina o que é um pai sacrificar o seu próprio filho. Quem é pai e mãe aqui sabe o amor que nós temos pelos nossos filhos. Essa semana minha filha ficou meia doente, a gente já fica bem sem chão, né? E o Senhor pediu para que Abraão sacrificasse seu próprio filho, querendo mostrar à humanidade o tamanho da generosidade que Ele teria conosco. Então Deus, na sua plenitude, Ele sacrificou o seu próprio filho para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Talvez se nós entendêssemos um pouco mais plenamente isso, nós daríamos mais valor para os irmãos, mais valor para a igreja, mais valor para a obra do Senhor Jesus. Porque Deus, Ele deu tudo o que tinha para que nós pudéssemos estar aqui. E agora nós, o que nós estamos dando por isso? Como nós estamos andando na casa do Senhor, que é a coluna e baluarte da verdade? Irmãos, a gente não precisa fazer cara de triste, porque todos nós, como eu disse, todos nós temos nossos erros e falhas. Mas a palavra do Senhor, ela é como um espelho, ela mostra a nossa condição diante de Deus. Mas ela também é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés, ela nos ensina como prosseguir. Mas muitas vezes a palavra de Deus tem sido pregada e nós não conseguimos baixar os nossos rostos e reconhecer a nossa pecaminosidade diante de Deus, e seguimos num caminho muito errado. Em Romanos capítulo 8, verso 32, Paulo diz: aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes entregou por nós, porventura não nos daria graciosamente com ele todas as coisas? Você vê como o Senhor foi propício a nós, você vê como o Senhor foi generoso conosco, você vê o caráter do Senhor com a igreja, e nós devemos copiar esse caráter do Senhor com cada irmão. Nós precisamos ser generosos, irmãos, ser irmãos e irmãs generosos, abundantes na casa de Deus, não ser como o mar morto. Amém? O mar morto é um mar que tudo que cai nele morre. É como aquele irmão que tudo que recebe do Senhor fica só com ele, e quando muito, só com a sua família. Então aquele irmão cresce, mas cresce como um mar morto, sem vida. E a palavra diz que nós precisamos ser rios de água viva, porque quando nós tomarmos dessa água que o Senhor dá para nós, de dentro do nosso interior vai brotar rio de água viva.
E as pessoas que estão próximas de nós vão se saciar. É isso que o provérbio quer dizer. E aquele que dá de beber será saciado. Será que nós estamos dando de beber? Será que primeiramente nós estamos sendo generosos? Será que nós estamos dando de beber? Ou será que tudo aquilo que nós temos recebido está ficando dentro de nós e nós não temos passado adiante? Somos como o mar morto. Mas a palavra diz que nós precisamos ser como o Rio Jordão, aquele rio que emana a vida, aquele rio que sustenta a cidade, aquele rio que sustenta os irmãos. Por isso a palavra diz que a alma generosa prosperará. Essa prosperidade é em todos os ângulos, irmão. Não pense você que é uma prosperidade somente financeira. Ela é uma prosperidade primeiramente espiritual. Quanto mais você dá, mais você recebe. Porque a palavra diz que melhor é dar do que receber. Quanto mais você reparte daquilo que você tem da parte do Senhor Jesus, mais você cresce. Por isso há um segredo em repartir aquilo que temos. O Senhor nos ensina a repartir. Porém, nós desde pequenos somos ensinados a ser egoístas. Você vê, em poucos minutos que você está com outras pessoas, você vê como a nossa nação, nós aqui das Américas, somos egoístas. Posso falar de nós aqui porque é onde eu convivo. Você vê até mesmo no comer, como somos egoístas. Muitas vezes você pega aquela mãe que vai fazer o prato da sua família, então ela pega primeiro para o seu marido, depois para a sua filha, aquele montão, e os outros que se lasquem, não se preocupando com o outro. E a igreja, irmãos, é ao contrário disso. A igreja é nós nos preocuparmos com os outros, é nós deixarmos de comer para que os outros possam se alimentar. E a palavra nos ensina que nós precisamos aprender a perder. E nós não somos acostumados a perder. A nossa cultura só vê o ganhar. Você pega muitas pessoas e muitos irmãos falando, mas eu vou perder nisso aqui. E às vezes nós precisamos aprender a perder. Porque o Senhor Jesus disse que quem não perder a sua alma, não vai achar ela. Quem não perder os seus direitos pelo Evangelho, não vai conseguir seguir o Evangelho. Porque um dos princípios do Evangelho é a generosidade. Outro princípio do Evangelho é perder. Você precisa perder. E nós não somos acostumados a perder. A cultura judaica ensina a criança desde pequena que ele não pode ganhar em nada, não pode perder em nada. Nem um centavo em nenhum negócio. Que quanto mais ele puder tirar dinheiro de uma pessoa, ele precisa tirar. Em qualquer negócio. Essa é uma cultura judaica. Por isso o Senhor combateu essa cultura. Quando o Senhor chegou diante do jovem rico, ele disse que cumpria todas as coisas da lei. E o Senhor disse, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. E ele se entristeceu, irmão. Porque o coração dele estava nas coisas que ele tinha. E ele não havia aprendido a perder. A cultura judaica também ensinava as famílias. Nós não temos essa cultura, mas o judeu, ele sabe desde a sua genealogia, desde as 12 tribos. Se você conversar com um judeu que é ortodoxo, ele vai falar seu avô, seu tataravô, até chegar lá nas 12 tribos, ele sabe tudo. Por isso que você vê lá em Mateus a genealogia de Jesus, porque era uma cultura judaica, esse amor à família. E o Senhor Jesus vai combater isso de novo. Ele diz que não deixar pai e mãe e filhos por amor de mim, não é digno de mim. Você vê como o Senhor vem quebrando as estruturas do ser humano. Por isso que ele veio como Deus, mas ele não teve
como usurpação ser igual a Deus. Por isso o Senhor Jesus quebrou as estruturas. E Ele nos ensina que nós precisamos ser generosos. E Ele nos ensina que nós precisamos aprender a perder. Amém? Porque em Marcos capítulo 10, verso 45, Jesus diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o coração do Senhor Jesus. Em João capítulo 10, verso 11, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Você vê que bênção espiritual? Hoje o evangelho está trocado. Você entra numa reunião para você ter um bom emprego, para você ter uma família aos pés do Senhor Jesus, para você ter dinheiro, para você ser um homem de negócios. E o evangelho é totalmente ao contrário disso. Quando você entra na igreja, você precisa aprender que a sua família precisa estar aos pés do Senhor Jesus, que os seus negócios precisam estar envolvidos com as coisas de Deus, que tudo que você faz precisa estar aos pés do Senhor Jesus, que se possível e se precisar, você precisa dar a vida pelos seus irmãos. Esse é o evangelho. É isso que nos torna uma família. É isso que vai nos fazer suportar uns aos outros em amor. Quando em vez de nós pensarmos em nós mesmos, nós pensarmos nos outros. Não é verdade? Muitas vezes a gente pensa: como o irmão me ofendeu, o irmão falou mal de mim. Mas nós não pensamos no outro irmão, pensamos em nós. Como isso está encrostado nos nossos corações, irmãos. Como nós não gostamos de ser ofendidos. Como nós não gostamos de ser contrariados. Como nós não gostamos de dar, apenas gostamos de receber. E eu posso falar para mim e para você, por isso que muitas vezes nós não prosperamos. Em todas as áreas. Porque nós pensamos em nós mesmos e não nos outros. E a vida cristã é uma vida de generosidade. Por isso que o provérbio diz: a alma generosa prosperará. Amém? A vida do Senhor Jesus foi uma vida generosa. Ele veio para cumprir a generosidade do Pai e por isso Ele deu a sua própria vida. Ele deu tudo que tinha para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E esse é um ensinamento para nós. Isso é vida cristã. Isso é negar a si mesmo. Isso é tomar a sua cruz. Amém? Isso é quebrar o nosso ego. Ele disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, que mais? Negue-se a si mesmo. Você sabe o que é negar a você mesmo? Neguinho, negar você mesmo é quando alguém te deve e você tem razão de cobrar, e você tendo razão, mesmo assim, você não quer ter a sua razão. E você abre mão dessa razão para que o outro viva. Isso é negar a si mesmo. É isso que o Senhor queria ensinar na parábola daquele credor incompassivo, que o Senhor perdoou 1000 talentos, e o seu conservo lhe devia 100 denários, um pouquinho. E mesmo ele sendo perdoado tanto, ele pega aquele seu conservo e começa a enforcá-lo, dizendo: paga o que me deve. E é assim que nós somos, irmãos. O Senhor nos perdoou todas as nossas debilidades, todos aqueles pecados que só nós conhecemos, estão perdoados diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele foi propício a nós, Ele foi generoso conosco, mesmo nós pecando e pecando, cada vez mais pecando, se afastando da comunhão, se afastando dos irmãos, se afastando de Deus, o Senhor nos perdoa
de todos os pecados. Amém? Ele é generoso. E Ele pretende que essa generosidade entre no nosso coração. Nós precisamos ser generosos. Nós precisamos aprender a perder. Nós precisamos aprender a perdoar. Como é difícil perdoar. Como é difícil perder. Como é difícil ser generoso no meio desse mundo que vivemos. Amém? Mas não adianta nós nos aprimorarmos na palavra. Você pode saber toda a Bíblia de cor. Se você não é generoso, você ainda não encontrou o caminho correto. Você ainda está à procura do caminho. Você pode fazer muitas obras sociais, mas se você não aprender a perder, você não está no caminho correto. Você pode até ter conhecido o Senhor, mas você não tem obedecido o que Ele fala. Porque Ele diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E talvez por isso, irmãos, nós passamos por um pouco de sofrimento nessa terra. Por isso o Senhor tem que estar nos corrigindo às vezes, porque nós não somos generosos. Porque nós não aprendemos a perder. Não aprendemos com o Senhor e Deus, que são as suas maiores características. O Senhor foi tão generoso conosco, irmão, que Ele deu tudo o que Ele tinha. E o seu Filho que Ele deu foi tão generoso, que Ele cumpriu a promessa de Deus, e Ele também deu tudo o que Ele tinha. E na cruz do Calvário Ele disse: está tudo consumado. Hoje nós temos vida no Senhor Jesus Cristo, e Ele precisa transformar o nosso coração, para que em nós também nós tenhamos esse coração generoso. Precisamos aprender a perder pela causa do Senhor. Você sabe qual é a causa do Senhor? É o Evangelho, irmão. É a igreja, são os irmãos. Como nós temos desperdiçado o nosso tempo, como nós temos deixado as coisas do Senhor de lado, às vezes trocado por um programa de TV, às vezes trocado por um almoço, trocado pela visita de um parente, trocado por uma dor de barriga. Como o Senhor tem sido, como nós temos nos envergonhado diante do Senhor, irmãos. Nós temos o autor da vida, nós temos o Senhor e Deus na nossa vida, irmãos, que Ele tendo tudo não quis ter nada. Nós não sendo nada, queremos sempre ser alguma coisa. Como o Senhor precisa tratar nos nossos corações. Como nós precisamos nos apegar às coisas espirituais. Porque se nós não mudarmos a nossa mente, é em vão pregar o Evangelho sem vida. É em vão, irmão. Você pode saber muitos versículos de cor. Você pode ser um doutor da lei, como os fariseus eram, mas eles não aprendiam a perder. Eles eram orgulhosos. Eles não sendo, queriam ser alguma coisa. E eles sendo doutor da lei, eles não tinham vida nenhuma. O Senhor, quando se encontrava com ele, o Senhor dizia: sepulcros caiados, vocês são uma raça de víbora. Porque o Senhor odeia a hipocrisia. Nós precisamos estar como realmente somos diante de Deus. Porque nós enganamos os irmãos, mas a Deus ninguém engana. Qual é a causa do Senhor, irmão? Você sabe qual é a causa do Senhor? Por que nós estamos aqui? Qual o motivo? O que te motiva a reunir? O que nos motiva a estar juntos? O que nos motiva a suportar uns aos outros, cada um de nós com muitas debilidades, e nós tendo que nos suportar em amor? O que nos motiva a isso? Por que nós estamos aqui? O Senhor precisa nos aperfeiçoar, irmãos, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Ele diz em Efésios capítulo 4, até que todos nós chegamos a uma perfeita varonidade. Você sabe que existe um homem coletivo? Ele fez de todos os povos um
um homem só, uma igreja, um corpo, um só Espírito, um só Senhor. Então você vê por que nós estamos aqui, qual é a causa do Senhor é esta. E se realmente nós enxergarmos a causa do Senhor hoje, nós vamos ver que nós temos muito trabalho pela frente. Há muito trabalho, irmãos, porque verdadeiramente o Evangelho não é pregado. É pregado muitas coisas, mas o Evangelho não é pregado. É pregado muita sabedoria. Você sai por aí em muitas denominações, há muitos irmãos que pregam até a palavra. Mas qual é o fim? Qual é o intuito disso? Para que nós estamos crescendo? O Senhor, Ele tem uma causa. Quando Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, lá em Gênesis, Ele está falando desse homem corporativo, que é a igreja. E quando Ele diz façamos, Ele inclui eu e você. Você tem uma responsabilidade, Oberdan. Você, irmão Luiz, tem uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade. Todos nós aqui temos responsabilidades. E haverá um dia que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. E como que nós vamos chegar lá, irmãos? Você e eu não vamos poder dizer que fomos desavisados. Você e eu não vamos poder dizer, eu não conhecia a generosidade do Senhor. Eu vi até esse provérbio de outra forma. Eu pensava que aquele homem que era generoso, que repartia os seus bens, ele prosperava. Irmão, a verdadeira generosidade é dar aquilo que é eterno. E que o que é eterno é o nosso Senhor Jesus. Aquilo que nós recebemos dele, devemos dar o que ele tem nos dado. Senão nós vamos virar irmãos e irmãs necrosados. Você já viu uma pessoa necrosada? Depois que morre, começa a apodrecer, os tecidos começam a descolar, os cabelos caem, fica a coisa mais horrível e mais mal cheirosa do mundo. Esse é um irmão que é como um mar morto. A vida não flui dentro dele. A vida fica paralisada nele. É como uma lagoa que não tem movimentação de águas. Você faz um buraco e enche de água. Em 15 dias aquela água está cheirando muito mal. Em 15 dias, ou um pouco mais, você não consegue mais chegar perto daquela água. Ela está produzindo tudo que é de ruim. Insetos, animais peçonhentos. Mas se você faz um córrego, onde a água entra e a água sai, e ela se movimenta, ali você produz vida. Porque nós somos assim. Nós precisamos dar aquilo que nós temos recebido. O Senhor tem nos enchido, nós precisamos dar aquilo que temos, que o Senhor tem nos dado para os nossos irmãos. E isso também não só espiritualmente, irmão, mas materialmente também nós precisamos aprender a repartir. No livro de João, do 1 João, capítulo 3, verso 16 e 17, diz assim: nisto conhecemos o amor que Cristo nos deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha o 17: ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? 18: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém?
Essa é a verdade espiritual se tornando material. É materializarmos aquilo que temos espiritualmente e exteriorizar aquilo que temos dentro de nós. Isso se chama o fruto. Amém? Quando você é um homem espiritual e Deus tem crescido em você, você reparte aquilo que você tem da parte de Deus com os irmãos. Mas não somente isso. Também você começa a repartir os seus bens com os seus irmãos. Porque João diz que se nós vermos algum irmão padecendo necessidade e fechar os nossos corações, a verdade de Deus não está em nós. E continua dizendo: filhinhos, não amemos apenas de palavras, mas com verdade. E isso é verdade, irmãos. Quando nós repartimos o que temos. E você sabia que isso também vale para a sua vida material? Quando você aprender esse segredo, que o repartir é uma bênção, que quanto mais você reparte, mais o Senhor Jesus te abençoa, você vai começar com um pouquinho. E quando você vê, você vai estar ajudando vários irmãos. Porque essa vida, irmãos, é como um vapor. Por isso você vê aquela mulher do vaso de alabastro, de Mateus capítulo 26, verso 6. Vamos abrir lá, irmãos. Mateus capítulo 26, verso 6. Mateus, capítulo 26, verso 6, diz assim: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de um precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, se indignaram os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume poderia ser vendido e por muito dinheiro dar-se aos pobres. Ó irmãos, como nós precisamos nos desperdiçar para o Senhor Jesus. Você vê que aos olhos do mundo, às vezes, nós fazermos as coisas santas, nós estarmos sendo ativos na igreja, nós estarmos repartindo aquilo que temos, é um desperdício. Muitos podem pensar assim: ora, os irmãos juntam um dinheiro para pagar um local de reunião, ou para pagar água e luz, está ajudando outros irmãos. Que desperdício, né? Com esse dinheiro poderia se fazer isso, se fazer aquilo. Nada que nós façamos para o Senhor Jesus e para os irmãos é um desperdício. Desperdício é nós estarmos enchendo o nosso ego com coisas que não são as coisas do Senhor Jesus. Isso sim é um desperdício. Você vê que aquela mulher pegou tudo que ela tinha, um bálsamo dos mais caros daquela época, e ela não pensou duas vezes. O Senhor Jesus estava de cabeça baixa. Ela pegou aquele bálsamo, ela quebrou e ela depositou sobre o Senhor Jesus. E alguns dos discípulos, em outros textos, diz que foi Judas, o Iscariotes, ele que falou essa frase, né? Que desperdício. Porque geralmente, quando nós temos um coração como o de Judas, todas as coisas que nós fazemos para o Senhor Jesus é um desperdício. Porque Judas, ele era interessado no dinheiro. Judas era aquele discípulo que cuidava da bolsinha do dinheiro. Por quê? Porque certamente ele roubava. Judas tinha o seu coração no dinheiro. Isso é um princípio de traição, irmãos. Você vê quantos irmãos e irmãs traindo por causa do dinheiro. Você vê tanta briga entre famílias, entre casais, entre pais e filhos,
por causa do dinheiro. Você vê como o Senhor Jesus mesmo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porém, um homem como Judas Iscariotes, ele não poderia entender o coração dessa mulher. Mas essa mulher entendeu a base do Evangelho. Essa mulher entendeu a vida do Senhor Jesus. E ela entendeu que ela precisava se derramar tudo que tinha ao Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, de uma maneira espetacular, extraordinária, imensurável, mudou a vida dela. O Senhor Jesus, de uma maneira espetacular, Ele perdoou todos os pecados dela. E ela sabia que ali estava o autor da vida. Então ela não pensou muito, irmãos. E ela depositou tudo o que tinha perante o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus continua dizendo que explica aos discípulos que ele haveria de ser morto, e aquela unção que aquela mulher estava fazendo já era ungindo o seu corpo, mas em todo lugar que o Evangelho fosse pregado, aquela ação da mulher seria lembrada. E hoje nós estamos lembrando novamente essa mulher que derramou tudo que tinha aos pés do Senhor Jesus. Talvez foi uma mulher que foi muito perdoada. Talvez era uma mulher que tinha muitos pecados. E os pecados foram perdoados. E ela viu o autor da vida. E ela reconheceu o Senhor Jesus como seu Salvador. Como precisamos reconhecer o nosso Senhor. Como precisamos reconhecer o Senhor Jesus. Como é que nós vamos ser generosos se nós só reconhecemos aquilo que é nosso? Como diz um ditado nosso, né? Primeiro os meus, o resto que se lasque, né? Primeiro os da minha família. E na igreja não é assim. Na igreja é primeiro os outros, depois você. Se nós pensarmos assim, não haverá nenhum problema entre nós. Porque em vez de nós pensarmos, nossa, estou sendo magoado, nós iríamos pensar, nossa, não posso magoar o meu irmão. E se nós não termos princípios do Evangelho, irmãos, não vale a pena correr essa carreira. Não vale a pena prosseguir. Se nós não temos um coração voltado ao Senhor, voltado ao arrependimento, não vale a pena, irmão. Vale a pena se derramar. Como o discípulo disse, se desperdiçar pelo Senhor Jesus. Você vê os irmãos, como eles investem tempo no estudo da palavra, investem as suas vidas, às vezes, só estudando a palavra. E alguns pensam até, nossa, que desperdício, poderia estar fazendo outra coisa. Mas realmente é o que o Senhor espera de nós, que nós nos desperdicemos por Ele, irmão. Que nós nos desapeguemos dessa vida, dessa terra, e nos apeguemos às coisas celestiais. Porque senão, nós não vamos ser generosos. Amém? Em Mateus capítulo 16, 24, o Senhor continua dizendo assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se. São as frases que o Senhor mais repetiu, né? E são as que menos são pregadas, né? Nós ouvimos ser pregado bênção, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai mudar a sua história. Levante a sua mão, irmão, você vai ser abençoado. O Senhor vai salvar teu marido, o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo. E está difícil quem prega que nós precisamos negar o nosso eu. Mas o Senhor Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Qual é a causa de Cristo?
Irmãos, a causa de Cristo, lembre-se, é a igreja, esse corpo coletivo, são os irmãos. São pregar o evangelho para que outras pessoas conheçam essa causa e sejam batizados nesse corpo. Isso é o batismo com o Espírito Santo, quando você é batizado num corpo universal, que é o corpo de Cristo Jesus. Essa é a causa de Cristo, e por essa causa nós precisamos aprender a perder. Amém? Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Você está vendo o discurso do Senhor? O que adianta, irmãos, nós gastarmos 40 anos trabalhando, e quando o Senhor nos chamar, nós ganhamos o mundo inteiro e perdemos a nossa alma? Nós vamos ver que nós trabalhamos tanto, lutamos tanto para nada, e deixamos a causa do Senhor Jesus de lado, porque nós precisamos perder pela causa do Senhor, e tornar a causa do Senhor a nossa causa. Espera aí, Senhor. Então, assim como o Senhor deu a sua vida, eu também vou dar a minha vida pelos irmãos. Isso é transformar a causa do Senhor em nossa causa. Isso é um coração transformado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é um irmão crescido na graça e no conhecimento. Um irmão que serve, um irmão que age, um irmão que reparte, um irmão que é generoso. Você vê o princípio? O Senhor Deus foi generoso, o seu Filho generoso, e agora nós também temos que ser generosos. Esse é o Evangelho de Deus. Amém? Quando o Senhor chegava num pecador ou numa prostituta, os discípulos ficavam bravos. Olha, como o Senhor foi generoso com aquela mulher samaritana, né, irmãos? Ele se achegou àquele poço, ele olhou para ela, e ele dirigiu a palavra dele a ela. E o Senhor é misericordioso conosco, irmãos. O Senhor novamente nos olha e nos dirige a palavra, para que nós nos voltemos a praticar as boas obras. Sabe aquelas antigas obras? Aquelas que aqueciam o nosso coração, irmão, quando nós servíamos os irmãos. É isso que nós precisamos voltar para a nossa vida. Aprender a servir, aprender a ser usado por Deus, aprender a, como o Marcelo diz, deixar as nossas mazelas e trabalhar pelo Senhor, pela causa do Senhor Jesus. Ô irmão, mas vou perder uma noite de sono. Ô irmão, é tão importante perder uma noite de sono pela causa do Senhor, que é os irmãos. Ô irmão, mas aquele irmão fica o dia inteiro aqui. Ô irmão, como é importante dar atenção para os irmãos que são a causa do Senhor. Mas daí eu não consigo fazer as minhas coisas. Ô irmão, você precisa deixar suas coisas às vezes de lado e pensar nas coisas do Senhor. Muitas vezes tem alguns irmãos que são até chatos, né? Ainda bem que não tem nenhum chato entre nós. Mas suponhamos que existisse aquele irmão chato, que chegasse 7 horas da manhã na nossa casa e ficasse perguntando, e fosse até meio-dia, e meio-dia já almoçasse, e daí à tarde já tomava aquele cafezinho, né? E já ficava e tal, quando fosse ver já era 4 horas da manhã. Amém? Como é bom, irmão, desperdiçar o nosso tempo pela causa do Senhor. Às vezes, nesses supostos desperdícios, nasce vários irmãos. Amém? Então nós precisamos ser generosos, como o Senhor foi generoso conosco, para que possamos prosperar, porque o provérbio diz assim: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será saciado. Amém? Precisamos dar de beber também.